consultor e formador de gestão de projetos. Bem-vindos a este webinar organizado pelo PMI Angola. Vamos falar sobre Ágil. Antes de começar, rapidamente apresentar-me. Meu background inicial era de gestão de projetos IT. Depois, em 2005, passei para a consultoria de gestão de projetos, onde o tipo de trabalho, para além da gestão direta de projetos, era a implementação de departamentos de gestão de projetos e, mais tarde, recuperação de projetos. Participei em projetos de tradicional e, mais tarde, provavelmente a partir de 2008, com metodologias ágeis. E é sobre esse tema, particularmente, que vamos falar hoje. Eu, antes de começar, talvez perguntar só para confirmar que têm acesso ao áudio e conseguem ver a imagem, talvez se puderem usar a funcionalidade de chat para me confirmarem que me conseguem ouvir e que estão a ver a imagem. E também convidar-vos a participar durante esta hora, de que façam as perguntas. Eu posso não ver em tempo real, mas volta e não volta vou olhar para o chat só para ter a certeza se há perguntas. Ok, ótimo, conseguem-me ouvir? Deixem-me apresentar-vos o conteúdo. Nós vamos estar a falar sobre os principais conceitos, princípios e valores, obviamente sobrevoando o ágil, no que é possível fazer numa hora. Os principais eventos, portanto, os artefactos, portanto, os outputs da abordagem ágil. Vamos falar de planeamento de produto, portanto, o trabalho necessário para identificar os requisitos, priorizar os requisitos e documentá-los, depois um planeamento de longo prazo e um planeamento de curto prazo, e depois da execução propriamente dito do sprint. Então, se calhar começar pelo princípio, um tema que é recorrente e que é frequente em diferentes contextos de falar de gestão de projetos, mas lembrar a noção do que é um projeto correr bem. Havia um tempo onde a definição do que era um projeto correr bem dizia qualquer coisa como isto, que sucesso era cumprir promessas, e tudo dependia de definirmos promessas que fossem coerentes e pudéssemos entregar em tempo útil durante o projeto, e em que se perguntássemos a diferentes pessoas se tínhamos ou não cumprido a promessa, iríamos ter a mesma resposta. Ou seja, tínhamos que seguir uma linguagem que fosse inequívoca, que não fosse ambivalente e que pudesse ser verificável a tempo de corrigir durante o projeto. E a forma mais evidente de definir sucesso com linguagem verificável era o que fazer, quando fazer e quanto é que custava. Mais tarde foi incluído progressivamente a noção de quão bem, portanto a qualidade, mas inicialmente era normalmente à volta desta linguagem que se definia. E que, portanto, o sucesso era que a realidade cumprisse a promessa, de alguma forma. Isto continua a ser verdade, mas de certa forma é perfeitamente possível ir alegremente para o desastre cumprindo promessas. Que isto é pouco. E que nós temos que perguntar se as promessas fazem sentido e estão alinhadas às necessidades. Se cumprem expectativas, se cumprem o propósito e, de certa forma, se esse propósito faz sentido, adiciona valor, porque os recursos que lá estão são mais que compensados pelos benefícios que extraímos dos produtos que vamos entregar. E atualmente não se fala em cumprir promessas, mas de certa forma passou a ser não um duplo alinhamento, que a realidade seja alinhada ou foi planeado, mas um triplo. Que a realidade seja alinhada ou planeado, mas que o planeado adicione valor. Isso é verdade para o cliente, que deve lançar produtos que cumpram uma necessidade e que o façam de uma forma que seja eficiente relativamente aos custos. Também é verdade para os fornecedores, que trabalhando debaixo de um contrato têm que ter margens com os produtos que entregam. De certa forma, a visão atual de sucesso não é só cumprir aquilo que foi inicialmente ou que foi formalmente aprovado, mas a toda altura, em todo momento, questionar se o que foi aprovado efetivamente adiciona valor. Isso tem que ser verdade antes do projeto, durante o projeto e depois do projeto. Ora, esta definição do que é um projeto que corre bem choca com a realidade. E a realidade, eu sei que se pode provar tudo e o seu contrário com números,
Mas há mais ou menos, há vários estudos que perguntam, avaliam sucesso. Fui buscar alguns que já são dados públicos, e que há um estudo da Gartner que diz que 32%, um terço dos projetos cumprem, portanto, estão alinhados aos objetivos, 44% são challenges. Challenges é um termo que significa falha parcialmente. Entregues fora do prazo, ou entregues não cumprindo especificações, ou entregues não cumprindo parte dos estándares de qualidade. E há um quarto, 24% dos projetos, que falha na totalidade. Ou são cancelados, ou falham os objetivos todos. Isto é bastante mau, mas agora reparem na estatística do lado direito. Foram perguntar industry-wide, portanto, nas indústrias todas, o que inclui os tangíveis, se os requisitos que efetivamente são entregues são nunca usados, raramente usados, por vezes usados ou muitas vezes usados. E aparentemente 45% dos requisitos nunca são usados e 19% raramente são usados. E agora somem estas duas valores e vocês têm que aproximadamente 2/3 dos requisitos são nunca usados ou raramente usados. É verdade que no raramente usados podem estar coisas importantes, mas que são raramente usadas. Mas de qualquer forma, se pensarmos que 2/3, se assumimos que há uma relação linear do esforço que nos exige desenvolver requisitos e da usabilidade, da utilidade destes requisitos, há uma desproporção. Há aqui um desalinhamento entre o trabalho que estamos a fazer e o que efetivamente é útil. E a questão é porquê? Desculpem, estou a passar mais slides do que queria. Porquê que isto está a acontecer? E evidentemente que há muitas alternativas, há muitas justificações para isto. Quando se pergunta porquê, ouvimos coisas como volatilidade do lado do negócio, são produtos novos sobre os quais os clientes nem sempre conseguem definir requisitos de uma forma clara, volatilidade do lado das organizações, a volatilidade tecnológica que faz com que por vezes os fornecedores também não tenham know-how suficiente para entender exatamente o trabalho, ou seja, o trabalho parece que tem uma natureza disruptiva, evolutiva e que vai se expandindo ao longo do projeto. Algumas pessoas que respondem focam-se no tempo que demora a entregar qualquer coisa ao cliente. E demora tanto tempo a entregar ao cliente, quando finalmente entregamos alguma coisa, não era bem aquilo. Porque demora tempo a analisar exaustivamente, a desenhar, a desenvolver, a testar, e este tempo em que o âmbito fica congelado à espera de finalmente entregarmos qualquer coisa, expõe-nos a uma volatilidade ainda maior de que afinal o âmbito não era exatamente aquilo. Também a ideia que nós entregamos tudo de uma só vez. Ou seja, nós temos a abordagem que tipicamente definida é que o produto é desenvolvido e entregue de uma só vez, como se nós tivéssemos, de certa forma, que fôssemos a um restaurante, tivéssemos que pedir apenas um prato, que não pudéssemos pedir pequenos pratos, se não gostávamos de um, podíamos mudar de ideias e pedir outro. E esta abordagem de entregar o produto como se fosse apenas um único produto que não pudesse ser decomposto em pequenos requisitos, é de certa forma desfasado com a realidade, em que se calhar há alguns requisitos que entregam a maior parte do valor, como vimos há bocadinho na estatística. E que se calhar devíamos priorizar aquilo que faz mais sentido. Também há algumas questões com a comunicação, que há desfazamentos entre quem define requisitos e quem entrega produtos de acordo com requisitos. Desfazamentos de tecnologia, de metodologia, de conhecimento de negócio. E há questões que têm a ver com as restrições, que por vezes são definidas cedo demais. Um exemplo clássico é que o âmbito é definido em contratos muito cedo e a gestão de projetos não é envolvida na definição desses contratos, portanto, e depois muitas vezes o âmbito é desfasado face à realidade. Há profissionais que se queixam de uma certa mentalidade de silo, em que os departamentos não falam bem uns com os outros, há demasiado desfazamento entre diferentes áreas funcionais, o que cria intervalos para onde cria desfazamentos no que temos que entregar. E algumas destas coisas que eu estive a falar têm a ver com a própria metodologia. E conceptualmente nós usamos a expressão waterfall, ou convencional, ou plan-driven, para nos referirmos à metodologia tradicional de desenvolver produtos, onde nós fazemos as coisas como deve ser, de certa forma, em que pensamos bem no que fazer antes de pensar no quando fazer, no como fazer e no que fazer e testar que está bem feito. Parece evidente, e é de certa forma uma boa prática, de porque é que havíamos de revisitar os requisitos várias vezes, porque é que havemos de
Se é para definir especificações, definimos até ao fim e desenhamos o produto, evidentemente, como deve ser antes de o fazer. Evidentemente que esta forma de fazer produtos é inquestionável, é sólida, é bem pensada, só tem um problema, é que demora muito tempo. E demora muito tempo até entregar qualquer coisa, com a fé que talvez o cliente não mude ideias e talvez o desenho seja este e talvez o mundo que lá fora fique quieto e que não haja disrupção nas organizações e no mercado e na tecnologia. E a verdade é que havia um mundo no século XX onde o mundo rodava devagar, de certa forma, e se nós tivéssemos um bom produto podíamos ter sucesso durante muitos anos. Este mundo já não é o de hoje. E a volatilidade é tão grande que a ideia que nós vamos fechar os requisitos e desenhá-lo e desenvolvê-lo faz com que, de facto, demore muito tempo até entregar qualquer coisa ao cliente e, por altura, quando finalmente entregamos, vamos ouvir que afinal não era bem aquilo. E por contraponto com o modelo Waterfall, aparece o ágil, isto tem uma certa história, não é possível num webinar de 1 hora, mas há uma certa história de evolução, mas o que basicamente o ágil vai questionar a ideia, talvez o melhor seja desenvolver pequenos produtos, que o meu produto seja uma soma de peças. E de certa forma, se eu tiver que congelar, eu congelo durante menos tempo. Vamos partir o nosso projeto em iterações, em blocos de tempo, onde vamos especificar, desenhar, testar, quase como se fôssemos a um restaurante e pedíssemos um pequeno prato. E se eu não gostar, se for para falhar, falho barato. E o nosso projeto passa a ser uma soma de pequenos pratos, onde o tempo está congelado, mas está congelado no curto prazo. E tudo o que está no médio e longo prazo é constantemente renegociado e pode evoluir à medida que vamos aprendendo com a experiência. Vamos falar mais à frente, mais concretamente, o que é que significa ágil, mas para já só uma visão de helicóptero. E ainda falar de que há abordagens híbridas, que na verdade são quase sempre que vocês ouvirem implementações ágeis, na verdade, provavelmente estamos a falar de metodologias híbridas, que combinam conceitos de waterfall, por exemplo, porque tenho fases, mas dentro de fases tenho sprints, ou porque tenho alguns produtos de projeto desenvolvidos com modelo convencional, outros com ágil, ou porque uso alguns conceitos do ágil, como a evolução progressiva dos produtos, mas depois não usa alguns conceitos-chave do ágil, como por exemplo que o tempo está fixo, e portanto são na verdade versões mistas de abordagens que usam alguns conceitos convencionais e alguns conceitos do ágil. Mas, genericamente, temos aqui 3 famílias de produto. De desenvolvimento de produto. O que o ágil, quando nós usamos a expressão ágil, ela pode ser usada em vários contextos. Por vezes fala-se da palavra de expressão ágil falando de cultura ágil. Outras vezes estamos a referir a abordagens ágeis. Outras vezes estamos a usar o termo em termos de técnicas que são ágeis. E esta expressão ágil, que genericamente se refere-se normalmente a rapidez de resposta, a flexibilidade, a ajustamento progressivo, nasceu, na verdade, por baixo de um chamado Agile Manifesto, que era uma espécie de constituição do Ágil, se quiser. No ano 2001, um grupo de teoristas, vamos chamar assim, ou evangelistas do Ágil, documentou um conjunto de valores que era aquilo que devia guiar os praticantes do ágil, que os indivíduos e a interação entre os indivíduos era mais importante que seguir um procedimento e ferramentas, que o software a funcionar era mais importante que a documentação, e é uma nota que na altura o ágil aparece num contexto de desenvolvimento de software. Hoje em dia já se afastou do desenvolvimento de software ou da exclusividade do desenvolvimento de software, mas a linguagem inicialmente era desenvolvimento de software. Que a colaboração com o cliente é mais importante que a negociação de contratos e que a capacidade para responder a alterações era mais importante que seguir um plano. Que sim, havia, claro que era importante ter procedimentos e ferramentas, que ter algum tipo de documentação, claro que vivemos com contratos e que temos que seguir um plano, mas que no final do dia que era a interação, a colaboração, o produto a funcionar e responder à mudança que fazia que entregássemos valor e não propriamente os restantes elementos. E olhando para o que são as características-chave do ágil, a primeira delas é que, ao contrário da abordagem tradicional, que é orientada ao âmbito, genericamente chamada Scope Box, e isto é provavelmente o que é mais familiar para a maior parte dos teus projetos, é que o âmbito está definido
Está definido em contratos, está definido em scope statements ou statements of work, está definido alguns, mas é o âmbito que nos governa de alguma forma. E que, ao contrário, em scope box, em o ágil, que nos governa o tempo. Isto não é exclusivo do ágil, já isso existe há algum tempo. Dou-vos um exemplo que não tem nada a ver com ágil, mas quando nós falamos em projetos de reparação aeronáutica, reparação naval, um avião não fica. É impensável que um projeto de reparação de um avião se atrase. É impensável. O avião, sabemos que o avião vai estar parado 6 dias. E o que nós discutimos é o que é que pode ser, o que é que tem que ser reparado, o que é que deve ser reparado e o que é que pode ser reparado. Então é uma questão de priorizar o âmbito para encaixar num determinado tempo e se por acaso estivermos atrasados, o que se faz é o chamado de-scoping, deixa-se cair âmbito. Mas o que é absolutamente inegociável é o tempo. Isto é um conceito completamente chave no ágil, que é prendemos o tempo, indiretamente, de certa forma, prendemos o custo, porque as equipas são fixas, pelo menos dentro de uma única iteração, e o que nós discutimos é o que conseguimos encaixar nessa iteração. E este é um conceito-chave, porque ao prender o tempo, eu, de certa forma, limito o meu risco de prazo e o meu risco de custo. E ao fazê-lo, consigo transferir energia, recursos das equipas para entregar valor ao cliente. A ideia é que, em vez de nos proteger do risco, investindo à cabeça documentos exaustivos para nos proteger do risco, nós transferimos esse tempo, essa energia para fazer produtos que entreguem valor ao cliente. Este é um conceito completamente chave, se quiser, é o pilar que sustenta o ágil. O outro princípio, ou um outro conceito-chave, é que o produto tem que ser feito de uma forma iterativa. E ao dizer de uma forma iterativa, significa que vamos buscar uma ideia que não foi inventada pelo ágil, de que o âmbito é melhor definido, permitindo aos nossos clientes ou utilizadores interagir com versões preliminares do produto, para assumindo que vamos falhar o mais rapidamente possível. E queremos ter esse feedback de uma forma barata. É o paradigma chamado de fail fast, que se falharmos muitas vezes, vamos com certeza para um melhor destino. Isto é feito de formas diferentes, em indústrias diferentes. Por exemplo, na área industrial é feito com, por exemplo, desenhos industriais, AutoCAD, ou na indústria é feita com os BIMs ou com desenhos tridimensionais de apartamentos. No software é feito com wireframes ou mockups ou protótipos não funcionais. Pode ser tão simples como um desenho no papel ou uma versão eletrónica elaborada, mas se eu vou falhar o mais barato possível. Se quiserem uma analogia, vocês vão a um restaurante e pedem ao cozinheiro para vir mostrar o prato antes de cozinhar. Que eu quero ter feedback o mais cedo possível. E no ágil o produto tem que ser feito de uma forma iterativa, assumindo que há um custo, evidentemente, por isso, porque eu vou fazer versões preliminares que não são definitivas, mas vou pagar esse custo alegremente na perspectiva que com certeza é de chegar a uma melhor decisão. Outro conceito-chave é que o vosso produto tem que ser incremental, ou seja, tem que ser possível entregar versões parcelares do produto, entregar incrementos, bocadinhos. Se quiserem, nesta imagem é que eu entrego bocadinhos do quadro, não entrego o quadro de uma só vez. Ou se quiserem, na imagem do restaurante, é que eu peço um pequeno prato, na perspectiva que eu vou com certeza falhar, não é exatamente isto, mas eu quero descobrir da forma mais barata, afinal, o que é exatamente o que se pretende. E um projeto ágil tem que obrigatoriamente ser incremental. E isso provoca alterações enormes no processo de fabrico. É verdade que há produtos que não são incrementais, quer dizer, eu não posso construir uma ponte de uma forma incremental. Olha, deixa cá ver tirar o pilar a ver se a ponte funciona. E é evidentemente que há produtos que não são incrementais, mas a maior parte dos produtos são incrementais e produtos que antigamente não seriam incrementais, por exemplo, a indústria automóvel, hoje em dia são feitos de uma forma incrementais. Hoje em dia não se faz projetos de automóveis, fazem projetos de peças de automóveis. Sou para versões de automóveis que ainda não existem, mas que eu sei que, se o meu projeto é desenvolver uma porta de um automóvel, eu sei que a porta encaixa de uma certa forma, um bocadinho como peças de Legos, e quando automóveis futuros vão ter que prever que a porta encaixa de uma certa forma. Outro conceito estrutural é a diferença de separar a release de sprint. Então, começando com release. Release é quando eu entrego qualquer coisa para ser usado. E todos os projetos têm, a maioria deles, projetos convencionais têm uma única entrega, portanto, tem uma entrega no final, a tal Big Bang Approach. E o que os projetos ágeis fazem é que tentam partir em múltiplas releases, múltiplas entregas,
baseado na ideia que, se calhar, a maior parte do valor não há uma relação linear, mais uma vez, entre requisitos e valor, e eu, se calhar, foco-me em entregar o mais cedo possível o mínimo produto que torna viável a utilização do produto. E, se calhar, com um conjunto de pequenos requisitos, eu tenho um produto viável e que o cliente está imediatamente pode capturar algum valor. E dentro da release eu tenho múltiplos sprints. E o sprint é um bloco de tempo, time box, ou seja, de tempo limitado, onde eu vou definir, desenhar, desenvolver, testar requisitos. Ou seja, eu vou partir o meu projeto em blocos, de tal forma que o mais rapidamente possível eu vou definir requisitos com o meu cliente, desenhar, desenvolver, testar, entregue para o cliente, tenho feedback e se não for isto que eu quero outra coisa, não há problema, ajustamos e fazemos. E a única coisa que está congelado, ao contrário do método tradicional que congela o âmbito toda a cabeça, a única coisa que nós congelamos é o que fazemos em cada sprint. O paradigma é completamente alterado para dizer o nosso âmbito, na forma tradicional, aquela ideia que nós definimos baselines do âmbito, o cronograma do orçamento, aqui as baselines que existem, ou seja, os compromissos que existem é de curto prazo ao nível do sprint ou da iteração. Sprint ou iteração é a mesma coisa, apenas são sinónimos, depende um bocadinho da metodologia, às vezes usa-se o termo de sprint, às vezes de iteração. Mas é dizer assim, nós conjugamos, fazemos compromissos de curto prazo, e este curto prazo é fechamos com o nosso cliente o que é que vamos fazer, desenhamos, desenvolvemos, testamos e entregamos. E entregamos no final de cada iteração. E no final de iteração o cliente pode dizer, olha, eu estive a pensar, mas não era bem isto, eu quero outra coisa. Pronto, e no próximo sprint, ou 2 sprints a seguir, introduzimos essa nova coisa. E, portanto, esta ideia que fazemos versões preliminares, cada iteração pode estar a fazer requisitos pequenos e pode estar a fazer apenas versões tentativas dos requisitos. Isto é completamente chave, uma ideia completamente chave do Agile. Tem que ser possível partir o nosso produto em várias releases e tem que ser possível partir cada release em vários blocos de tempo, em tempo congelado, ou chamado sprint ou iteração. Outro conceito-chave do Agile é da colaboração. E a ideia da colaboração é que, e esta é, se quiserem, a fatia cultural do Agile, já não é metodológica, é que, ao contrário da metodologia tradicional, em Agile as equipas interagem, tipicamente colocadas, agrupadas no mesmo espaço físico, e interagem sem em propriedade conjunta, digamos assim. Ao contrário da metodologia tradicional, onde vocês têm em que parte da equipa só responde, se calhar, por um tipo de especialização, outra responde por outra especialização, outra responde pelos testes, outra responde tenho o cliente que responde pelas especificações. Eu aqui tenho uma equipa que responde colaborativamente por o todo. Ou seja, que não há propriedade específica, responsabilização individual por progresso, há uma lógica de colaboração. Todos respondemos colaborativamente por o todo. E, portanto, tenta-se evitar os tais efeitos de silo, criando uma equipa que se sente que é responsabilizada conjuntamente pelo sucesso. Isto, obviamente, que é um desafio enorme e não depende de nós dizermos, são alterações que se fazem progressivamente, não só pela metodologia, mas por um processo progressivo de adoção. Outra alteração completamente estrutural, mais uma vez, muito mais difícil de fazer do que dizer do que fazer, claro que evidentemente possível de fazer, desejável, mas que demora o seu tempo, que é uma alteração sobre a direção do trabalho. Na metodologia convencional há uma lógica diretiva. Não tem uma estrutura hierárquica onde tem alguém que direciona de uma forma de cima para baixo que trabalho vamos fazer, estimativas do trabalho, quem vai fazer que trabalho, que ações corretivas vamos fazer, que disciplina-se os elementos de equipa, reporta-se o progresso. Em Agile a forma mais uma vez, é colaborativa e é bottom-up, é de baixo para cima. Ou seja, são as equipas que são responsáveis por a definição do trabalho, para a alocação do trabalho, pelo reporting do progresso das equipas, provavelmente dito, não provavelmente do projeto, e pela disciplina dos elementos de equipa. Isto é uma alteração estrutural na fatia cultural da abordagem. Debaixo deste chapéu do Agile tem uma série de metodologias. E, mais uma vez, há estatísticas para todos os gostos, mas, em geral, quase todas colocam o Scrum com mais de 50% das adoções
E depois mesmo quando abordagens combinam o Scrum com outras abordagens, como XP ou Kanban. E por baixo deste chapéu de chuva do Scrum, quando se fala em Scrum, normalmente fala-se de uma abordagem empírica. E esta expressão, a abordagem empírica, transmite-se na prática por chamada transparência, inspeção e adaptação. A ideia de transparência, às vezes chamada visibilidade, significa que quando nós estamos em ágil, aqui o contrato que é feito com o cliente é diferente do tradicional. Ou seja, enquanto numa abordagem tradicional o âmbito está definido à cabeça e o cliente sabe exatamente o que vai receber, aqui em ágil há uma perspectiva que o âmbito vai sendo definido progressivamente, sprint a sprint. E isto não é possível fazer se há dúvidas sobre a capacidade de entregar. Então, tem que haver uma visibilidade enorme sobre o progresso do projeto. Quer dizer, não é possível ter requisitos escritos de uma forma que o cliente não entenda. Não é possível ter o progresso reportado de uma forma que seja uma linguagem que com certeza que faz todo o sentido em termos de gestão de projetos, mas que o cliente não entende. Não é possível ter documentos de requisitos que as equipas não entendam. Portanto, o foco é feito em garantir a colaboração constante através de uma enorme visibilidade. Um outro pilar é de inspeção. Significa que a lógica é falhar barato, mas falhar constantemente, mas está constantemente a aprender e mudar com essa aprendizagem. A ideia é que se tivemos muitas iterações, cada iteração é uma oportunidade para melhorar e que se falharmos muitas vezes vamos com certeza ter um melhor plano, vamos ter um melhor produto e vamos ter um melhor processo. E esta inspeção e adaptação são de certa forma irmãos gêmeos, porque a ideia é que temos muitos momentos para perguntar se o produto faz sentido ou devemos mudar, se a forma de fazer é esta ou devemos mudar, ou se a estimativa é esta ou devemos mudar. Uma visão de helicóptero do Scrum, desculpa, já passei mais do que uma visão de helicóptero do Scrum é que nós temos uma visão inicial do produto, tipicamente há alguém, que nós vamos chamar um Product Owner, que tem uma visão do produto e tem que transferir, tem que traduzir essa visão para um conjunto priorizado de requisitos, a que chamamos um backlog, um Product Backlog de produto. E depois, no início de cada sprint, em conjunto com a equipa, vamos planear em detalhe os items que conseguem ser feitos naquele sprint. As equipas detalham o trabalho, estimam o trabalho e comprometem-se com o Product Owner que conseguem efetivamente fazer esse trabalho, com base num conhecimento detalhado e do trabalho que efetivamente tem que fazer. Ou seja, o Scrum simplesmente planeia muito próximo do ter que fazer. E aqui, com base nessa visão detalhada, as equipas comprometem-se que vão fazer e o Product Owner compromete-se reciprocamente que não vai mudar de ideias e que o âmbito é exatamente este. Depois começa a execução propriamente do sprint, onde as equipas entregam os items de acordo com o conjunto de requisitos. Diariamente há uma reunião que as equipas têm de sincronização do trabalho para se autogerirem. E no final há uma apresentação do produto, que vai fazer basicamente uma inspeção, verificar se o produto está de acordo com as inspeções, há uma validação formal que as coisas estão bem, similarmente a qualquer outro processo. No final do dia, o cliente vai ter que validar que as coisas estão feitas, mas também é uma oportunidade para adaptar, perceber que afinal não era bem isso e que para o outro, e que o Product Owner ou outros stakeholders podem querer rever o produto para outros clientes. Há também uma sessão de lições aprendidas, chamada uma retrospectiva, para afinar a forma de fazer. E no final entrega-se um bocadinho de produto que incrementa um potential shapeable product. Então a visão completamente helicóptero, evidentemente, do Scrum. E eu agora tenho umas perguntas, para que não seja só eu a falar. Tenho aqui uma pergunta que é qual das opções seguintes não é expressa no Agile Manifesto e eu convidava-vos a vocês a usarem o chat, a funcionalidade de chat, para responder. Vocês devem ter uma funcionalidade de chat à partida que conseguem usar.
Portanto, qual das opções seguintes não é expressa no Agile Manifesto? Os indivíduos e suas interações são mais importantes que os procedimentos e ferramentas. Esta, efetivamente, está no manifesto. Software a funcionar é mais importante que da documentação completa. Isto é um português um bocadinho questionável, mas faz parte. Colaboração com o cliente é mais importante que reuniões. Este, não, efetivamente, não faz parte. A capacidade de responder a alterações é mais importante que seguir um plano. E, portanto, o que não faz parte, mesmo deixando fora que a opção B tinha um inglês, então um português questionável, é a opção C, que não faz parte das opções, dos valores do manifesto. Mais uma pergunta, convido-vos a responder também. Qual das seguintes formas é que o Agile é semelhante ao Waterfall? Será que ambos acomodam facilmente alterações? Ambos adotam pequenos ciclos ou iterações? Ambos dividem os projetos em fases? Ambos realizam análise e planeamento? Há 3 destas opções que são falsas e uma que é verdadeira. Será que ambos acomodam facilmente alterações? Em Waterfall, em convencional, é muito difícil acomodar alterações, quer dizer, cada vez que aparece, vocês têm o âmbito aprovado, o cliente quer mudar, nem que seja uma pequena coisa, isso provoca uma alteração no sentido que tem que haver um pedido de alteração que tem que ser submetido à aprovação. E, portanto, não é muito fácil em convencional acomodar alterações. Ambos adotam pequenos ciclos ou iterações, o Waterfall não tem iterações. C. Ambos dividem os projetos em fases, o Agile não tem fases. A única coisa que é comum é que ambos incluem análise e planeamento, simplesmente o timing, o momento para fazer é diferente, enquanto no convencional se faz tudo à cabeça, análise e planeamento, em ágil faz-se mais desfasado ao longo do projeto. Neste caso é a resposta D, delta, ambos realizam análise e planeamento. Terceira pergunta, um período geralmente de 2 a 4 semanas em que a equipa desenvolve e testa pequenas funcionalidades é conhecido como uma iteração, uma time box, uma user story ou uma release. Um período. Eu, por acaso, não tinha dito o período de 2 a 4 semanas, é um facto que está aqui, não tinha dito. Mas aí, penso, foquem-se na equipa que desenvolve, testa e entrega. Então, um período, mas geralmente, se falarmos em Scrum é de 1 a 4, mas geralmente é mais comum é 2 a 4, e o que estamos a falar chamam-se iterações ou sprints. Uma time box, é verdade que estas iterações são tipicamente time box, mas há muita coisa que é time box, ou seja, tempo limitado, e que não é uma iteração. User story nem falei, é uma outra coisa que ainda vou falar mais à frente. Uma release é quando entregamos ao cliente para utilização e não quando desenhamos, desenvolvemos e testamos. Portanto, neste caso é uma iteração, porque é um bloco onde, do ponto de vista do projeto está fechado, foi entregue ao cliente, mas não foi entregue para utilização. Os 3 pilares do Scrum são planear, executar e controlar, planear, demonstrar e aceitar, inspeção, a transparência e adaptação, ou planear, inspeção e adaptação. Ok, excelente. Um grande consenso à volta do C, de facto, é correto. Inspeção, transparência e adaptação são os 3 pilares do Scrum. Ok, vamos continuar para ver mais conceitos. E o que eu ia focar agora era na organização Scrum, ou seja, nos papéis-chave do Scrum. O Scrum só prevê 3 papéis e depois pode conviver com outros, mas que não são core da abordagem Scrum. Primeiro é o Scrum Master. Eu acho que a melhor forma de pensar no Scrum Master é uma espécie de pastor. Pastor, ou melhor ainda, um cão pastor. Porque um cão pastor não tem nenhuma função diretiva sobre as ovelhas, não, quer dizer, não é dono das ovelhas, mas deve tentar manter as ovelhas na ordem, de certa forma, manter uma certa ordem, neste caso manter a ordem do Scrum, garantir que o Scrum está a ser seguido. Por outro lado,
O Scrum, o cão pastor tem uma função de guardar as ovelhas, não permitir que haja interferências externas. Está lá, de certa forma, para servir, para impedir que outros intervenham e afetem, influenciam negativamente o trabalho das equipas. E a função de Scrum Master é um bocadinho isto, é proteger de intervenções externas e manter a ordem, de certa forma, em termos de Scrum. Mas não tem nenhuma função diretiva de dizer quem vai fazer o quê, ou estimar, ou planear, ou reportar. Também, se quiserem, um lado pastor e evangélico, no sentido que tenta vender a forma correta, explicar, formar, educar na forma de fazer. Depois há uma outra função, que é o Product Owner, e isto são termos que eu evito trazer para português, porque não têm traduções standardizadas e, portanto, estaria a inventar aqui um termo. Mas um Product Owner é alguém que funciona como típica função de cliente. Portanto, define requisitos, confirma que o produto está requisitos, isto está de acordo com os requisitos, preocupa-se que aqueles requisitos adicionem de facto valor ao projeto. Isto é o típico de uma função de cliente, mas ao contrário da maior parte da forma convencional, esta função de Product Owner escreve, efetivamente documenta os requisitos, que não é típico na formação, na abordagem clássica. Documenta efetivamente os requisitos e tem uma participação constante, colabora numa base diária com a equipa para garantir que o que as equipas estão a fazer está de acordo com o que se pretende e também clarifica às equipas o que é que se pretende. E depois há uma função de equipa, que ao contrário da forma clássica, são as equipas que determinam as suas tarefas, planeiam o trabalho, que se alocam o trabalho, que se disciplinam no trabalho, estimam, reportam o progresso. Tipicamente, em Scrum tem uma função de 13, tipicamente uma dimensão de 3 a 9 elementos de equipa. Se o projeto for maior, então eu preciso de múltiplas equipas. E mais uma vez, mais uma pergunta. Então, qual dos seguintes não é um papel na equipa Scrum? Equipa de desenvolvimento, Scrum Master, cliente ou Product Owner? Portanto, qual dos seguintes não é um papel? A equipa de desenvolvimento, portanto, neste caso, eu disse que não ia fazer traduções e acabei por fazer, mas a equipa de desenvolvimento é um papel, é da chamada Development Team, o Scrum Master é também um papel e o Product Owner é um papel. Cliente não é um papel Scrum. Genericamente, o Product Owner corresponde ao típico função de cliente, mas em Scrum é chamado Product Owner, o dono do produto. Ok. A seguir falando sobre o planeamento de produto. E o planeamento de produto é o trabalho de definição de requisitos. E ao falar de planeamento de produto em ágil em geral, temos que introduzir aqui um conceito ou dois, que é o conceito de épico e user story. O conceito de épico, ou épico em português, é de que normalmente os primeiros requisitos a aparecerem, seja porque técnicas forem, e não há tempo num webinar tão curto de falar que técnicas são essas, mas normalmente os primeiros requisitos que aparecem são requisitos de alto nível. Um nível de agregação, um nível lógico, que é ainda grande demais para fazer numa pequena iteração ao sprint. Dou-vos um exemplo, numa cidade, tínhamos que introduzir transportes públicos, isto é um requisito com certeza que não fazíamos numa pequena iteração, mas se calhar podíamos partir isso em requisitos mais pequenos, como ter autocarros e paragens de autocarros. E se estes requisitos fossem grandes mais, ainda podíamos partir em requisitos mais pequenos. Mas havíamos de chegar a um nível que era um nível que fosse implementável numa iteração, considerando o tamanho típico das iterações. Esses requisitos mais pequenos nós chamamos de user stories. E porquê user stories, ou em português as histórias do utilizador? Porque devem ser contadas da perspectiva de quem usa. Deve ser por causa do princípio da transparência, da visibilidade, em que as coisas devem ser completamente compreensíveis e transparentes para todos, tentamos escrever requisitos da perspectiva de quem usa. Então, normalmente segue uma convenção em que a forma de escrever diz quem é que vai usar, o que pretende e porque é que pretende. Por exemplo, como trabalhador, eu necessito de um autocarro para ir trabalhar. Quer dizer, eu estou a dizer que papel é que eu tenho, o que é que eu preciso e porque é que eu preciso. Estas user stories seguem umas certas regras
que as coisas têm que ser independentes, muito difícil de fazer, mas tem a ver com a lógica da incrementalidade do produto, em que definimos requisitos em blocos pequenos e que, de certa forma, uma analogia é se estamos a desenvolver uma peça do automóvel, por exemplo, a porta, que seja possível desenvolver a porta do automóvel sem que isso implique desenvolver o resto do automóvel. Eu tenho que desenvolver, de certa forma, para que seja possível entregar em bocados. Tem que ser negociado, isto não é um contrato, de certa forma, a ideia é que os requisitos não sejam um contrato entre o product owner e quem desenvolve, mas que seja uma forma de facilitar o trabalho, mas que não substitua a colaboração constante entre quem define requisitos e quem desenvolve. Que tem que ter valor, que tem que ser possível estimar, pequena o suficiente para encaixar um sprint e testável, com critérios de aceitação associados. Este conjunto de requisitos depois vai estar listado e priorizado numa lista de requisitos típica em gestão de projetos, mas que no Agile particularmente chama-se Product Backlog. Uma lista priorizada de requisitos, normalmente os requisitos mais importantes em cima, menos importantes em baixo, e que aos poucos do projeto, ao longo do projeto, à medida que vamos desenvolvendo, vai evoluindo e vai melhorando, sendo afinada. Esta lógica já bem diferente do que é a abordagem convencional, é dizer que esta fotografia vai se ajustando ao longo do projeto à medida que vamos entendendo melhor os requisitos que pretendemos. E, portanto, é uma lista, se quiserem, uma fotografia do produto, mas é que podemos estar a tirar fotografias ao longo do projeto e a primeira fotografia tirada no princípio do projeto não é que nos vincula, mas é uma fotografia que facilmente pode e deve evoluir ao longo do projeto. E como parte dessa lista de requisitos vão estar requisitos, funcionalidades, mas também vão estar correção, ao longo do projeto, correção de erros, ou requisitos que não sejam funcionais, que tenham definidos em função do desempenho ou da tecnologia, por exemplo. Depois o passo a seguir é estimar. E esta é uma grande disrupção do Agile. O Agile tem vários horizontes de planeamento. Pelo menos dois. Tem um horizonte de médio e longo prazo, que é estimar o backlog, e depois tem um horizonte de curto prazo, que é estimar as tarefas que vamos fazer no próprio sprint. E o horizonte de médio e longo prazo, estimar o backlog, é estimado em função de pontos, chamados story points. E a ideia, se quiserem, uma analogia, é que pode ser difícil estimar o tempo que demora a ler um livro, mas talvez seja mais fácil estimar o número de páginas do livro. E se eu assumir que o livro tem 300 páginas e que eu leio 20 páginas por dia, talvez me demore 15 dias a ler. E se eu a meio descubro que afinal o livro não tem 300 páginas e 400, evidentemente quando estamos a ler um livro, é pouco. O livro não aumenta o número de páginas. É verdade. Mas os projetos não são bons assim. Eu não sei quantas páginas vai estar o livro. Quer dizer, não é como se eu tivesse o livro na minha prateleira. A ideia é que nós temos livros na cabeça do cliente, não é? Nós temos ideias para livros futuros. Nós estamos a desenvolver requisitos que não existem e que vão evoluindo. E, portanto, a meio, eu posso descobrir que, afinal, o livro que o cliente quer não tem 300, tem 400. E, portanto, é natural que a ideia que o cliente quer vai evoluindo, eu vou afinando, eu posso afinar tanto o número de páginas que eu vou ler, como posso afinar, afinal, a velocidade do leitor. E, de certa forma, eu fico com uma estimativa mais transparente e mais adaptável, porque agora tenho duas peças que vocês podem afinar, tem o número de páginas e tem a velocidade. E para uma outra ideia é que estas formas de estimar são formas teóricas de estimar, mas não estamos a estimar dias, estamos a estimar complexidade. E a única forma em que eu vou estimar que o livro tem 300 páginas, eu não sei o que é que 300 páginas significa, mas 300 páginas é 3 vezes mais que 100 páginas. Portanto, de certa forma, a forma de estimar em termos de páginas tem que ser comparável. Se eu digo que um livro tem 300, outro tem 100, eu estou a dizer que o de 300 demora mais, 3 vezes mais do que eu. Depois isto tem uma certa teoria associada, em que usamos normalmente escalas de estimativas, onde é fácil distinguir pequenas coisas. Por exemplo, um livro de uma página é muito diferente de um livro de 2 páginas, no sentido que 2 páginas é o dobro de uma página. Mas um livro de 20 páginas não é assim tão diferente de um livro de 21 páginas e, portanto, nós não perdemos muito tempo a estimar as diferenças entre grandes coisas, mas perdemos algum tempo a estimar a diferença entre pequenas coisas. Isto é a forma típica de estimar e, portanto, usamos escalas que nos ajudam a distinguir as pequenas coisas e que não perdem tanto tempo a estimar grandes coisas. No final, até porque as grandes coisas
são grandes requisitos. E os grandes requisitos em Ágil não são para fazer agora, porque ainda não foram partidos em pequenos requisitos. E uma forma típica de distinguir as pequenas coisas das grandes coisas são escalas geométricas, sendo a Fibonacci a mais conhecida, que cada número é a soma dos dois anteriores, então tenho 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, uma forma clássica de estimar em Ágil. Então, se eu estimei que leio 20 páginas por dia, eu se calhar posso escolher livros que me somem 20 páginas. Por exemplo, o requisito A, B e E, todos juntos valem 20. E no sprint 2, escolhi o C, o F, o D e o G, que todos juntos valem 20. E se calhar para o sprint 3 e 4, que imaginei nem sequer é neste sprint, era uma release, neste release, era uma release futura, eu já nem perco tempo em distinguir sprints e estimo em boa, olha, vou fazer o H e J, que estão todos juntos, estão 39 pontos, e não perco muito tempo a dizer em que sprint, o que é que vai ser no sprint 3 e no sprint 4. Portanto, se eu vou planear releases, eu digo apenas o que vai acontecer e digo o que é que está previsto acontecer nas próximas releases e nos próximos sprints. Depois há formas diferentes, portanto, baseado no número de páginas do livro, no nosso exemplo 20, no número de páginas, no nosso exemplo 300, peço desculpa, no número de páginas que está previsto ler, eu estimo todas as histórias, é como se eu fosse estimar o número de páginas de todos os livros que tenho na secretária, e depois, assumindo que eu tenho uma certa velocidade de leitura, prevejo que livros é que eu vou ler nas próximas iterações. Depois há formas diferentes. Às vezes, quem está a trabalhar com um contrato de preço fixo, a pergunta é se eu vou ter que fazer este trabalho todo, quantas iterações é que é preciso para fazer este trabalho todo? No nosso exemplo, se eu tenho que ler estes livros todos, quanto tempo é que eu vou precisar para ler estes livros todos? Por vezes, a forma de planear é diferente e diz assim, olha, eu só tenho estas iterações para fazer, quantos livros é que eu consigo fazer nas iterações é que tenho? Isto depende, na verdade, de que tipo de contrato é que eu estou ou que tipo de financiamento é que eu tenho, mas há formas diferentes de planear a longo prazo. Depois, a seguir, há um planeamento de curto prazo. Um planeamento de curto prazo é chamado Sprint Backlog. E um Sprint Backlog é a ideia que eu vou ter que estabelecer um compromisso sobre destes items todos que estão no Product Backlog, baseado na ideia que eles todos estão estimados e que estão priorizados. O Product Owner, ou o nosso cliente, em combinação com a equipa de desenvolvimento, vão ter que chegar a um acordo sobre o que é possível fazer no tempo que existe. E em função da complexidade do trabalho, as tarefas efetivamente que temos que fazer e do que é efetivamente importante, o Product Owner e a equipa vão ter que chegar a um acordo e dizer, ok, as equipas comprometem-se que no curto prazo conseguem fazer aquele trabalho, baseado numa ideia detalhadamente do trabalho, e o Product Owner compromete-se numa muda de ideias. E aqui há um investimento forte de planeamento muito próximo, muito parecido com o planeamento tradicional e abordagem convencional. E esta é a ideia que o Ágil planeia em detalhe, simplesmente transfere grande parte do esforço de planeamento para o planeamento do sprint e diz, eu não perco muito tempo para planear à cabeça items que provavelmente nem vou fazer e transfiro esse planeamento para o planeamento do sprint, sabendo que efetivamente vou ter que fazer estes items e agora vou detalhar o trabalho que eu tenho que fazer. Pois, evidentemente, que isto tem técnicas específicas de fazer, outputs de planeamento, mas estamos a sobrevoar apenas. Depois começa o sprint e as equipas dedicam a sua atenção a executar aquilo que foi planeado, as tarefas que foram planeadas para fazer aqueles items que foram acordados no sprint backlog. É uma reunião de sincronização das equipas, tipicamente é que as equipas respondem a 3 perguntas, olha, o que é que eu estive a fazer ontem, o que é que eu vou fazer hoje e que problemas ou impedimentos é que eu tenho, não tem que ser assim, mas é uma forma convencional de fazer. É uma reunião de sincronização do trabalho, não é uma reunião de gestão de projetos, não é uma reunião de resolução de problemas, é uma reunião para as equipas se entenderem e poderem se alocar trabalho e ter uma fotografia do andamento do trabalho. No final de cada sprint, há uma chamada Sprint Review, desculpem para ser mais consolar, um Sprint Review onde as equipas vão apresentar os items que foram efetivamente feitos, chamados os critérios que estejam completos ou done. As equipas estiveram focadas em desenvolver determinados requisitos, fizeram e apresentam aquilo que está de acordo com as especificações ao Product Owner. Tipicamente, o Product Owner convida outros stakeholders para ouvir feedback e é a oportunidade ótima para obter feedback e para adaptar. Claro que não é para adaptar o sprint que tem, por se já acabou, mas é o momento
assumindo que vamos falhar, este é o momento para falhar e ter feedback e adaptar o que tiver que ser adaptado no Product Backlog para que nos próximos sprints seja possível introduzir essas ideias de melhorias ao produto. É tipicamente uma reunião focada no produto que estamos a entregar, portanto, para visualizar o produto, ter, do ponto de vista formal, fechar os requisitos e adaptar os requisitos no que for necessário. Finalmente, o sprint fecha com uma sessão de lições aprendidas, que tipicamente em Azure chama-se uma retrospectiva, focado no que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que aprendemos e podemos fazer diferente, e normalmente também tem um lado de quem é que devemos valorizar, trabalho que seja feito acima do normal e que queremos valorizar o comportamento das equipes. Ok, tenho mais perguntas? Então, a primeira pergunta: as user stories devem ser dependentes, exaustivas, negociáveis ou escritas do ponto de vista tecnológico? Ok? Então, vamos ver as opções. Dependentes. A ideia de dependentes é típica do waterfall e é dizer, olha, se eu tenho aqui uma maçaneta, uma peça de um automóvel que se calhar encaixa na porta do automóvel, eu tenho que fazer a porta para poder fazer a peça que encaixa na porta. Isto chama-se a dependência. E o que o Ágil faz é tenta cortar todas as dependências. Depois há ou seja, tenta cortar as dependências de desenvolvimento de tal forma que seja possível desenvolver um requisito sem que isso arraste outros requisitos. No nosso exemplo, que se eu tem que ser possível desenvolver o vidro do automóvel sem ter a porta do automóvel. É evidentemente que ninguém usa um produto, ninguém usa uma porta de um automóvel sem ter um vidro, é evidente. Mas nós não estamos a falar de dependências de utilização, estamos a falar de dependências de desenvolvimento. E o que o Agile tenta fazer é cortar essas dependências para que ter sprints o mais curtos possível, o mais pequenos possível. Porque se isso não for assim, então na verdade eu tenho que ter, se eu vou ter uma ponte sobre um lago e um lago, se eu tenho que desenvolver a ponte com o lago, então isso demora muito tempo e então o preço de falhar é muito grande. E, portanto, as user stories não devem ser dependentes. Também não devem ser exaustivas, detalhadas, muito menos escritas do ponto de vista tecnológico. Elas devem ser negociáveis. Isto é a perspectiva que elas não são um contrato que nós devemos basear na colaboração constante com o Product Owner e não propriamente assumir que a documentação é algo que nos vincula e que nos compromete, porque devemos basear-nos na interação. Peço desculpa. Mais uma pergunta. São usadas para estimar a complexidade e dificuldade de uma user story em relação a outras? Estamos a falar de quê? Story points, Scrum Days, Actual Days ou Ideal Days? Okay. Excelente. Houve um enorme consenso à volta do A, que de facto é o que faz sentido, story points, na nossa analogia é o número de páginas do livro, e a ideia é que eu estimo com uma medida de complexidade, chamado story points, que me permite comparar, eu não sei o que é que quer dizer 2, mas 2 é o dobro de 1.
facto é a típica forma de estimar em Agile, não é a única, há outras formas, mas é a única forma comparativa, foi a forma como vimos. Ok, deixar algum tempo para perguntas, queria só apresentar rapidamente a empresa e para passarmos para o tempo de pergunta e resposta. Nós somos uma empresa certificada pelo PMI, creio que desde 2007 ou 2008, e oferecemos os cursos todos de gestão de projetos no PMI, talvez não todos, mas praticamente todos. PMP, o CAPM, que é o nível de entrada, o Agile Certified Practitioner, neste caso a certificação da Agile do PMI, Risk Management Professional, Scheduling Professional, Professional in Business Analysis e o Program Management Professional, em diferentes formatos, sala, e-learning, blended. Temos também cursos de outras certificações, nomeadamente PRINCE2, o Foundation, o Practitioner e o Agile, certificações de Scrum, Product Owner, Scrum Master, ITIL, também em diferentes formatos, e cursos que não têm nada a ver com certificações, portanto, gestão de projetos prática, Microsoft Project, Fundamentals, Advanced, gestão de múltiplos projetos, cujo foco é saber fazer e não propriamente passar em nenhum exame. E queria-vos deixar agora tempo para as vossas perguntas. Deixo-vos também os meus contactos, convido-vos a fazerem um invite no LinkedIn. Basta procurarem para Henrique.Moura, podem também enviar um e-mail se necessário. E o tempo que temos, e claro que podemos estender, para as vossas perguntas. E agradecer a vossa participação ativa ao responder às perguntas. E agora, se tiverem perguntas, é ótimo, tenho todo o gosto em responder. Podem usar a funcionalidade de chat. Foi um prazer, Eric Lemos. Em como comprimir o ágil numa hora. Provavelmente fica a visão de helicóptero, é o que é, não dá para ficar com um entendimento claro sobre tudo. Uma pergunta da Lídia, qual é a diferença entre Scrum e o Agile? O Agile é um guarda-chuva, debaixo do qual estão muitas coisas. Algumas das coisas que estão por baixo do Agile é frameworks de desenvolvimento de produtos. E o Scrum é um framework de desenvolvimento de produtos. Portanto, o Scrum é uma forma de desenvolver produtos de acordo com os princípios do Agile. Mais perguntas? Um exemplo simples para implementar a metodologia. Vocês podem usar o Scrum para é genericamente uma metodologia de desenvolvimento de produtos, mas podem usar para gerir iniciativas na vossa organização, para desenvolver pequenos produtos. É uma metodologia tão simples que vocês podem aplicar a quase tudo, que seja desenvolvimento de produtos, claro. Quais são os maiores desafios do ágil? Essencialmente, acho que são, a pergunta da Ana Fernandes, essencialmente, acho que são desafios culturais. Há uma parte, se quiserem, eu vejo o ágil como uma cebola que tem várias camadas. E uma das camadas é metodológica, essa é a parte mais simples. A parte cultural é a parte mais difícil, a parte da colaboração, a parte da forma colaborativa e não diretiva, são muito mais difíceis que a parte metodológica. Jorge, foi um prazer. Ainda bem que gostou. Agradeço as suas palavras. Qual a melhor certificação?
Eu tenho algumas reservas de fazer porque tenho aqui um certo pudor. Nós somos acreditados pelo PMI, e, portanto, a PMI Agile Certified Practitioners é certamente uma certificação excelente e muito completa. Depois há certificações específicas de algumas abordagens, por exemplo, o Scrum. Então há muitas certificações, como por exemplo o Scrum Master, ou o Professional Scrum Master da Scrum Authority. Depois há certificações, por exemplo, por baixo do Prince 2, Prince 2 Agile. Portanto, eu tenho como nós somos certificados por várias entidades, tenho muito pudor em estar a favorecer uma em relação à outra por respeito. E, portanto, prefiro dizer assim, depende um bocadinho que vocês querem focar. Há certificações que se focam na metodologia de desenvolver o produto. Há certificações que se focam na abordagem de gerir o projeto. E por aqui elas são muito diferentes. Há certificações que se focam numa abordagem, outras certificações são mais um guarda-chuva debaixo do qual muitas abordagens estão. Portanto, acho que é mais por aqui em vez de estar a favorecer uma em relação à outra. Aqui em Angola as organizações usam mais Agile ou Waterfall, isso francamente não sei dizer. Talvez algum outro membro do painel saiba responder, eu francamente não sei dizer. Posso falar genericamente, no resto do mundo, depende da indústria onde estão. No resto do mundo, depende da indústria. Se vocês estão, evidentemente, em engenharia, em construção, o waterfall é completamente dominante. Enquanto em IT, o Agile começa a ser dominante. Embora é preciso fazer um certo desconto, porque, na verdade, a maior parte das vezes, quando vocês ouvem falar em projetos Agile, quase sempre estão a falar de híbridos. A maioria das organizações não está efetivamente a usar Agile, está a usar alguns conceitos de Agile. Em telecomunicações depende, na verdade, de que área, porque o telecomunicações tem componentes físicos, tangíveis, e tem componentes lógicos de software. Nas físicos, o waterfall é dominante, nas lógicos de software, o Agile é dominante. Como conseguir evangelizar uma equipa para utilizar Scrum como garantia necessária de disciplina para implementar? João, eu penso que a melhor forma é uma combinação de formação e coaching. Honestamente, olhando para trás, acho que é a melhor forma. Depois de estar com um projeto real e progressivamente, com alguma paciência, insistir nesta combinação de desenvolver um modelo, formar as pessoas e ter uma ajuda no terreno para, aos poucos, adotar o modelo e ir adaptando à medida que funciona e não funciona. Em vez de ter uma lógica muito prescritiva, nós temos o nosso procedimento. Evidente que as coisas têm que ter algumas linhas de orientação, mas é muito mais a lógica de, aos poucos, embeber os conceitos e menos de prescrever os conceitos. Uma pergunta, já está associada à criação de startups para a validação dos MVP? Pode estar, não tem que estar, mas pode estar. A ideia, de certa forma, se nós estamos se eu percebi bem, a ideia de que podemos estar a lançar uma organização para testar um conceito, de certa forma tem aí uma série de conceitos que são iterativos e incrementais e, portanto, o Agile pode fazer isso. E, portanto, nós ao dizermos uma expressão tão genérica como desenvolvimento de produtos, o nosso produto pode ser lançar um negócio e depois testar até que sentido é que o negócio funciona e evidentemente que uma startup é muito mais iterativa e incremental do que uma organização grande. Ainda bem que estou, Gerson. Agradeço a presença. É recomendável usar o Scrum em projetos considerados à partida complexos? Depende do conceito de complexo. E uma pergunta da Ana Fernandes. Depende do conceito de complexo. De certa forma, há um certo espectro de incerteza, que sem certeza é muito pouca. Então, por que é que estamos a usar Scrum? Se o processo é caótico e a incerteza é disruptiva e não há nenhuma metodologia que resista a isto também, não é? Portanto, de certa forma, num espectro razoável de incerteza, sim. Se a incerteza é demasiada e complexa, não há abordagem nenhuma que vai resistir. Como explicar numa estrutura funcional que não existe PM ou chefe? Como balizar a figura do Product Owner?
Eu não concordo com essa afirmação, que não existe PM ou chefe. Eu não acho que o Scrum substitua a necessidade de gestão de projetos. Isso é um erro que está replicado no mercado, que se ouve muitas vezes, mas não me revejo minimamente nessa afirmação. Eu acho que o Scrum Master não substitui um gestor de projeto. É um erro que, infelizmente, tem muitos responsáveis. Os evangelistas ágeis, porque, de certa forma, estão numa evangelização para mudar o mundo e às vezes cometem um certo erro de excesso, e os praticantes de waterfall que estão à espera que o mundo talvez se esperarem o tempo suficiente, talvez o ágil morra. Eu não acho que o Scrum vá substituir a necessidade de gestão de projetos. Na minha cabeça há direção de projetos, gestão de projetos e desenvolvimento de produtos, e o Scrum é uma metodologia de desenvolvimento de produtos, não é uma metodologia de gestão de projetos. O Scrum é uma metodologia simples, certo? É verdade, para abordagem, para projetos com alguma complexidade, sim. É verdade. Com alguma incerteza. Posso utilizar o Scrum para aquelas atividades mais pequenas dentro de um projeto? Não. O Scrum tem regras e não posso, tenho que conviver debaixo dessas regras. O Scrum é uma metodologia, mais uma vez, de desenvolvimento de produtos. Eu insisto nisto porque é demasiadas vezes confundido com metodologia de gestão de projetos. E eu posso ter, mas tem que funcionar determinadas lógica. E ele não serve, não há uma atividade de, para realizar atividades avulsas do projeto. O Scrum está associado a conceitos que podem servir para fazer atividades. Alguns dos conceitos típicos do Ágil, como o conceito de time boxing, o conceito de priorização, o conceito de visualizar o trabalho, usar, por exemplo, um Scrum Board ou um Kanban para visualizar o trabalho, posso usar para gerir atividades avulsas. Mas isso é distinguir o que são técnicas do Scrum, usadas pelo Scrum, do próprio Scrum. O Scrum é uma ferramenta de desenvolver produtos e não uma ferramenta para fazer atividades avulsas, não, separadas, não relacionadas. E, portanto, tem uma certa regras, eu tenho que usar essas regras em conjunto, não posso selecionar apenas a parte, algumas partes do Scrum. Tem que ter obrigatoriamente iteratividade, incrementalidade, tem que ter product reviews ou sprint reviews, tem que ter retrospectivas, tem que usar o conjunto. Apesar de ser uma abordagem não prescritiva, tem regras, não é ad hoc feito caso a caso. Ok, mais uma vez foi um prazer estar aqui convosco esta noite. Agradecer a vossa presença. Ficam com o meu e-mail, tinha todo, mais uma vez convites para enviem-me um convite por LinkedIn ou enviem-me um e-mail, henrique.moura@xpmconsulting.com. Terei todo o prazer em responder as questões que tenho. Obrigado, João, obrigado, Leonor, Alfredo. Viva, Henrique. Viva! Enfim, muito obrigado aqui em nome do PMI Angola Chapter, agradecer por esta oportunidade que nos concede Foi um prazer. e dizer que nós temos um convênio, nós PMI Angola Chapter, com a XPM, que ofereceu, foi o primeiro protocolo feito pelo PMI Angola, que oferece 40% de desconto em todos os seus cursos para quem é membro do PMI Angola Chapter. Então, uma oportunidade temos aqui para fazer os cursos, seja online ou presencialmente, em Portugal. Temos aqui esse convênio e peço a todos os presentes
que se tornem membros e que aproveitem também essa promoção, esta oferta que a XPM está a fazer ao PMI Angola Chapter. Então, Henrique, muito obrigado aí pela apresentação, foi bastante positiva. Soube há pouco, esperamos estar juntos nos próximos eventos. Espero que sim, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado.